Olá, meu nome é Juliano, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana de Vila Bianca, em Bragança Paulista, e eu quero pensar com você nesse vídeo a respeito de uma das funções, uma das missões de todo cristão. Eu estou falando da evangelização. A primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E esse texto mostra, em primeiro lugar, a nossa nova identidade em Cristo Jesus. Eu e você que recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. Ou seja, nós pertencemos a Deus e exclusivamente a Deus. Nós somos o povo de Deus. Nós somos a família do Todo-Poderoso, a família daquele que criou o universo. E isso é uma grande bênção, mas não é disso que eu quero tratar com você nesse vídeo. Eu quero pensar com você a respeito da segunda parte desse versículo. O versículo diz: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, esse versículo da primeira carta de Pedro, ele não só revela a nossa nova identidade em Cristo, mas ele fala também de uma missão, de uma responsabilidade que é passada a mim e a você que somos cristãos. Nós temos que proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos levou para a sua maravilhosa luz. Ou seja, nós devemos verbalmente proclamar as obras de Deus. Temos que falar a respeito do seu poder, temos que falar a respeito da sua glória, temos que falar a respeito da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor, que são plenamente revelados em Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Isso é evangelização. E com relação à evangelização, é preciso destacar duas verdades. E a primeira verdade que eu quero destacar é que só Deus abre oportunidades para a pregação do Evangelho. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12, diz assim: Quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e vi que o Senhor me havia aberto uma porta. Veja, o Senhor me havia aberto uma porta. Queridos, o versículo é extremamente claro. Foi Deus quem abriu uma porta para que Paulo evangelizasse, pregasse o evangelho em Troade. Foi o Senhor. E é assim que acontece hoje. É Deus quem abre as portas, as oportunidades para que eu e você, que temos a missão de pregar o Evangelho, abra portas, abra oportunidade. E a minha pergunta aqui é a seguinte: você já orou para que Deus abra uma oportunidade, uma porta, para que você cumpra a sua missão na sua faculdade, na sua família, no seu trabalho e aonde quer que você esteja? É Deus quem abre as oportunidades para a pregação do Evangelho, como nós vemos aqui, né? Paulo dizendo. E não só isso, queridos. Deus não só é aquele que abre as oportunidades. Essa é a primeira verdade. Mas existe uma segunda verdade a respeito da evangelização. Só Deus pode converter as pessoas. Só Deus pode abrir o coração das pessoas para receberem o Evangelho de Jesus Cristo. Atos, capítulo 16, versículo 14, diz assim: Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira,
vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. O texto diz que uma mulher chamada Lídia estava, entre outras muitas mulheres, ouvindo a pregação de Paulo. E o texto diz que essa mulher chamada Lídia se converteu. Ela passou a ser cristã por meio do evangelho pregado por Paulo. Tanto é que no próximo versículo ela se batiza, né? Ela é batizada, então, pelos discípulos de Jesus. E o texto é claro, o texto é enfático, ele diz: o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Só o Senhor pode abrir o coração das pessoas para a evangelização. As pessoas que estão à nossa volta, as pessoas que convivem conosco, que não receberam Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, precisam ser evangelizadas. E essa é a minha missão como cristão. Essa é a sua missão como cristão. Lembre-se, Deus abre oportunidades, só Ele pode abrir oportunidades. E é Ele quem abre o coração das pessoas para que possa então receber o Evangelho. Que você possa orar pelas pessoas. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal Meditando nas Escrituras no YouTube. E estando em Bragança Paulista, venha nos visitar. Rua Voluntário Antônio dos Santos, 376, Bragança Paulista, São Paulo. Até o próximo vídeo.